Beleza, Piroli? Beleza? O gurizada tá por aqui? Tá tranquilo? Estamos aguardando. Passamos a palavra. Bom dia. Gostaria de iniciar agradecendo ao professor Jadowski pelo convite para conversar aqui com vocês. Eu vou falar sobre conservação do solo e da água para a segurança hídrica e alimentar. Então, conservar solo significa conservar a nossa atividade socioeconômica. E para termos essa segurança hídrica? Então, estamos falando dos dois termos interligados. Tá? Precisamos conhecer o ciclo da água, respeitar seus limites, usando a água de maneira otimizada, sem contaminar, retirando e devolvendo para as mesmas fontes as mesmas quantidades retiradas nas mesmas condições da extração. Vejam que fácil. Se fizermos isso, estamos com o nosso ciclo da água garantido, estamos com a nossa segurança hídrica garantida. Né? Para isso, também temos que considerar que a água é fundamental para a sustentação da vida e do habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos. A água é meio e fator para a produção de alimentos. Todos, absolutamente todos os alimentos têm água em alguma das suas fases. A água é crucial para todas as atividades econômicas. Se imaginarmos uma pessoa trabalhando no 40º andar de um prédio no centro da maior cidade do mundo, ela só está trabalhando lá porque ela tem água. Começa com água para ela beber, a água nos sanitários, a água na torneira, a água que vai levar os efluentes, a água que vai ser usada até mesmo pelos ares condicionados para refrescar o ambiente, a água que gera energia elétrica, né, em países como o Brasil, principalmente. Então, a água está presente em todas as atividades econômicas. Água pura em abundância é qualidade de vida. Água contaminada e escassa é miséria e doenças. Então, precisamos conhecer o ciclo da água para trabalharmos com ela de maneira a potencializarmos os seus benefícios e reduzirmos os malefícios. E aí vamos passar a algumas análises, né? Como essa, onde nós vemos dois processos erosivos, o do lado esquerdo no município de Ucauçu, aqui em São Paulo, aliás, em Ourinhos, aqui em São Paulo, e o do lado direito em Ucauçu. Vejam que quando nós temos processos erosivos como esses, ou mesmo aqueles laminares, que são muito comuns aí em todo o Brasil, enfim, nós não estamos perdendo só solo, né? Nós estamos perdendo capacidade produtiva de alimentos, nós estamos perdendo armazenamento de água, ou seja, estamos reduzindo a nossa segurança hídrica e alimentar. E esse solo que sai desses processos erosivos tende a parar em pontos mais baixos do relevo. Aqui vocês veem uma imagem no município de Avaré, onde o solo retirado de erosões que estão a montante, consequência da ampliação de alguns bairros que impermeabilizaram a superfície do solo e que concentraram água em alguns pontos, que geraram grandes erosões. Essas grandes erosões causaram este assoreamento, que substituiu a água de uma represa onde a Sabesp coletava água para atender parte da população de Avaré. O impacto deste assoreamento foi tão grande sobre o ecossistema que, se vocês olharem ao redor, veem as árvores que ali habitavam há dezenas, centenas de anos, mortas, porque o ambiente que era úmido, um ambiente de banhado, passou a ser um ambiente seco, composto apenas por solo. Aqui nós temos um outro exemplo de corpos hídricos contaminados por efluentes. Essas duas fotografias são aqui em Ourinhos, do lado esquerdo, num córrego chamado Água do Jacu, do lado direito, em um córrego denominado Cristone. Vejam que aqui não é apenas, entre aspas, só poluição de córregos. Aqui é redução de água disponível
é aumento do custo de tratamento, é destruição de ecossistemas, é redução da nossa segurança hídrica. E aqui na tela vocês veem uma das novidades dos últimos anos aqui em São Paulo, que são as tempestades de poeira. Essa foto foi tirada em Ribeirão Preto, onde solos secos, exauridos, que sofreram processos de incêndios ou de queimadas, sob a ação de ventos um pouco mais fortes, causam essas nuvens de poeira que trazem muitos problemas para as cidades e para a saúde das pessoas. Aqui nós temos algumas manchetes falando sobre crise hídrica, ou seja, redução da segurança hídrica e alimentar. Essas manchetes se referem aqui a Ourinhos, no ano de 2021. Entre agosto e novembro de 21, nós tivemos a pior crise hídrica da história de Ourinhos, que é uma cidade que capta 95% da água que usa para os seus 110 mil habitantes no Rio Pardo, uma bacia hidrográfica importante aqui no estado, que passa por diversos municípios, vou mostrar daqui a pouco um mapa dela, e que aqui em Ourinhos, que estamos no final dela, dependemos da água dessa bacia. E muitas vezes desconhecemos, os nossos gestores, em geral, desconhecem a bacia hidrográfica de onde vem essa água. Aqui nós temos alguns exemplos em Guarapuava, algumas notícias falando do problema da crise hídrica também aí na região de vocês. E devemos lembrar que estamos localizados em áreas que, historicamente, este tipo de processo não é severo, mas que nos últimos anos tem se revelado bastante preocupantes. E o outro lado da moeda são as nossas chuvas em excesso, os nossos processos de inundação. Então vejam, aqui são algumas notícias aqui do Paraná, e com foco em Guarapuava. Chamo a atenção para essa maior aqui, que fala que alagamentos voltam a acontecer em bairros de Guarapuava. Eu estou mostrando essas figuras porque depois nós vamos falar um pouco sobre o que pode ser feito para reduzir esses problemas. Tá? Aqui nós temos alguns outros exemplos de inundações ocorridas por cidades brasileiras. Praticamente todas as cidades brasileiras têm seus corpos d'água. Praticamente todos os corpos d'água existentes nas cidades brasileiras são poluídos, contaminados e não são gerenciados adequadamente. Consequentemente, quase todas as cidades brasileiras têm problemas de inundações atualmente e também relacionados à crise hídrica. Então, aqui vocês veem, por exemplo, no Vale do Taquari, que se tornou bastante conhecido, lá no Rio Grande do Sul, cidades de Lajeado, Roca Salles e outras ali próximas. Nós temos Pratânia, que é uma cidade pequena entre Botucatu e Ourinhos, com esse tipo de problema. Avaré, que eu mostrei agora há pouco um processo de assoreamento, também tem muitos problemas com inundações em ruas. Aqui nós temos uma foto mostrando uma inundação em São Carlos, e aqui nós temos uma foto mostrando uma inundação no estacionamento de um shopping em Presidente Prudente. Não existe nada mais planejado e mais antrópico do que um shopping. E, no entanto, alguém esqueceu que o shopping estava num fundo de vale e que ali poderia se concentrar água em volumes acima do esperado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que causa essas crises hídricas e também as inundações. Basicamente, são as mesmas causas: ausência de planejamento na ocupação do território, onde historicamente concentramos pessoas e atividades produtivas em regiões que não necessariamente têm a disponibilidade de água que as cidades aumentadas necessitam, e ainda processos de degradação das águas que estão próximas, demandando a busca de águas que estão mais distantes ou da água subterrânea profunda. Outro problema: falta de gestão ambiental focada na produção de água e na segurança hídrica. Então, nós temos, em muitos casos, no país inteiro, e isso também quase que no mundo todo, mananciais, que são as fontes de água,
para as pessoas, desconhecidos e desconsiderados na gestão das atividades produtivas e cotidianas. Em muitos casos também sobreutilizados e mal geridos, né? Isso tanto em nível de bacia hidrográfica, de município, como em nível de estado, de países. Também nós temos a inexistência de manejo integrado de bacias hidrográficas rurais e urbanas. Isso é muito importante, porque a falta de manejo e a falta de conhecimento das bacias hidrográficas rurais e urbanas de maneira integrada faz com que ocorram esses processos de redução de água disponível nas épocas de secas e estiagens e de inundações em épocas de chuva um pouco mais intensas, né? As atividades nessas áreas normalmente não veem a água e isso traz consequências. Também é nas bacias hidrográficas onde houveram drásticas mudanças no uso da terra. Como era a cobertura da terra no estado do Paraná há 200 anos atrás? Era basicamente florestal. Aí na região de Guarapuava, floresta subtropical, Mata Atlântica, floresta umbrófila mista, né, aquela que tem bastante araucárias. E como é atualmente? Atualmente, essa vegetação nativa, arbórea, de grande porte, que cobria o solo, que reduzia a insolação, que aumentava a infiltração de água, ela foi retirada. E nós temos uma outra realidade. Para convivermos com essa outra realidade, a qual nós estamos habituados atualmente, não podemos mudá-la num passe de mágica, nós precisamos aprender a fazer manejo integrado das bacias hidrográficas para tentar compensar os processos naturais que nós interferimos. E ainda temos as questões climáticas, ou seja, as mudanças nas temperaturas e intensidade de ocorrência de eventos, que não preciso nem reforçar aqui, todas e todos vocês estão observando nos nossos dia a dias, nos nossos últimos meses e anos. E o que causa as inundações? Vejam, são basicamente os mesmos problemas: ausência de planejamento na ocupação do território, falta de gestão ambiental focada na segurança de pessoas e infraestruturas, inexistência de manejo integrado das bacias hidrográficas rurais e urbanas e as questões climáticas. Então, não considerarmos a conservação do solo, o planejamento da ocupação das bacias hidrográficas, o que fazer com a água, nos traz tanto as crises hídricas quanto as inundações. E quais as consequências, então, dessas crises hídricas e dessas inundações sobre a segurança alimentar e hídrica? As crises hídricas comprometem a disponibilidade de água nas áreas urbanas e rurais, a produção de alimentos, a qualidade do ar, principalmente com a secura, aumenta a ocorrência de incêndios, que secam ainda mais o ar, que potencializam mais incêndio. Comprometem a qualidade do solo, porque solo com menos umidade vai produzir menos. Compromete a vida silvestre, os habitats, né, das outras espécies, e comprometem a economia. Desde o agropecuarista, aquele agricultor, seja ele pequeno, médio ou grande, que vai produzir menos, até o morador urbano, que vai pagar mais caro pelo alimento que é mais escasso, até o país, que vai exportar menos e que vai recolher menos recursos, o que vai comprometer o atendimento da população que demanda dos apoios do Estado. E as consequências das inundações? Mortes de pessoas. Naquele evento que ocorreu no início de setembro, lá na bacia do rio Taquariantas, morreram em torno de 50 pessoas. Algumas desapareceram. Destruição de infraestruturas. Naquele mesmo evento foram levadas pontes, estradas, casas, ruas, hospitais, farmácias e tudo mais que estava naquele vale que as águas dos rios ocuparam. Disseminação de doenças. Quando nós temos as inundações, nós temos doenças, água contaminada, poluída, água que vem para a superfície das ruas é a mesma que está passando por dentro dos canos de esgoto, nos locais onde tem baratas, ratos e todos os demais problemas. Prejuízos financeiros, com tudo o que se perde nas inundações, e a perda de água do sistema. Porque uma inundação significa o quê?
que a água se acumulou na superfície e que vai embora do sistema rapidamente. Ela não vai infiltrar para depois brotar nas nascentes e manter os rios perenes e com bastante água disponível. Então vamos agora fechar essa relação entre crise hídrica, inundação, segurança hídrica e alimentar. A crise hídrica e a inundação são processos oponentes que ocorrem em períodos distintos no mesmo recorte territorial, ou seja, na bacia hidrográfica. E assim nós vemos que a segurança alimentar e hídrica passam pela conservação do solo e da água nas bacias hidrográficas. E já que eu estou falando em uma bacia hidrográfica, talvez nem todas as pessoas que estão assistindo tenham clareza, vamos aqui definir rapidamente o que é uma bacia. São áreas do território onde as águas da chuva escoam superficialmente para um mesmo rio. Ou essas águas infiltram no solo, chegando ao nível de base, que depois vai levar essa água para brotar nas nascentes, que vão formar os córregos, riachos, ribeirões e rios que contribuem para um mesmo rio principal, que é o rio que define a bacia. Por exemplo, aí em Guarapuava, o Rio Jordão, ele é o rio principal da bacia dele, onde muitos pequenos córregos, pequenos riachos, ribeirões, levam água até ele para que ele se mantenha perene, com água o ano todo. Essa água, então, que alimenta as nascentes, ela precisa ser infiltrada no território da bacia. E essa água também, aquela que for infiltrada mais profundamente, depois será usada pelas pessoas a partir do uso dos poços, tanto os poços caipiras, cacimbas, né, os mais rasos, até os poços profundos, artesianos ou semi-artesianos. E assim, neste contexto, as bacias hidrográficas são as unidades ideais para se trabalhar com recursos naturais, por serem definidas pela própria natureza ao longo do processo evolutivo do planeta. São tão importantes que no Brasil são definidas pela Lei 9433 de 97, que é a nossa política de recursos hídricos, define as bacias como as unidades básicas para a gestão dos recursos hídricos. E nós temos órgãos que trabalham com as bacias. O mais próximo de nós, que vocês podem fazer parte, são os comitês de bacias hidrográficas, para ajudar a pensar o que fazer nas bacias, para garantirmos conservação do solo, da água e segurança hídrica e alimentar. Aqui nós temos uma figura mostrando a bacia hidrográfica do Rio Pardo, em 3 dimensões, né, com os municípios que fazem parte dela. Neste mapa, nós podemos ver a localização dessa bacia aqui no centro-sul do estado de São Paulo e os municípios que fazem parte dela, né? Desde Pardim, Botucatu, Itatinga, Pratânia, São Manuel, passando por Iaras, Óleo e chegando em Ourinhos, que está aqui no trecho final da bacia hidrográfica. O Rio Pardo vai desaguar no Rio Paranapanema, né, que está na divisa entre o estado do Paraná e de São Paulo. E essa bacia, então, é a responsável por nos atender com água, né? A água que eu estou bebendo aqui, enquanto falo com vocês, vem da bacia do Rio Pardo. A primeira nascente dela está lá em Pardinho. Depois ela se junta com a água de outras 3.281 nascentes, que vão, somadas, formar o Rio Pardo quando ele chega lá no Rio Paranapanema. Como podemos gerir essas bacias, as propriedades nelas contidas para segurança alimentar? Precisamos lembrar que, no ciclo da água, o balanço hídrico em áreas antes da urbanização, ele ocorria como essa figura que está aqui do nosso lado esquerdo. Havia um equilíbrio entre escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo. Depois da urbanização, nós temos a tendência ao aumento do escoamento superficial com a redução da infiltração. É esse aumento do escoamento superficial que vai causar as inundações. Aqui nós temos um exemplo, uma foto aqui em Ourinhos, próximo à minha casa. A água da chuva toda escoando sobre a superfície da rua. A água
que não escoou superficialmente vai para a drenagem, que também vai levar ela embora. Ou seja, neste caso, não está havendo nenhuma infiltração e está aumentando o potencial de surgimento das inundações. Vejam o que acontece com a água, né, com o nível do lençol freático em áreas naturais e em áreas urbanizadas. O lençol freático em áreas naturais, ele se mantém próximo à superfície, porque durante as chuvas há uma infiltração muito intensa da água no solo. Quando nós urbanizamos bacias hidrográficas, o lençol freático rebaixa, porque diminui a recarga devido à impermeabilização que as ruas, o concreto, os telhados geram, fazendo com que essa água escoe. Então, aumento das áreas urbanas reduz, em geral, a água disponível para brotar nas nascentes, o que reduz a disponibilidade hídrica. Mas grandes cidades precisam de mais água. Então vejam que essa equação não fecha porque faltou planejamento, porque falta, muitas vezes, gestão e manejo integrado dessas bacias. Vejam aqui uma foto do Rio Pardo, no dia 26 de agosto de 2021. É a água desse rio que normalmente, neste ponto, ultrapassa os meus joelhos. Neste período, ela estava abaixo dos meus tornozelos, em todo o rio. Por quê? Porque faltou chuva durante alguns meses e as nascentes tiveram a sua água muito reduzida devido, né, aos problemas do manejo na bacia, que tem reduzido a infiltração de água para recarregar essas nascentes. Então, quando para de chover por um tempo maior, o reflexo no rio tende a ser também muito grande. E aí nós podemos fazer o quê para resolver este conjunto de situações que eu mostrei até agora? Nós precisamos fazer o manejo integrado das nossas bacias hidrográficas. Existem vários exemplos pelo mundo afora, né? Um dos mais conhecidos é o exemplo da cidade de Nova York, que investe muito na região das montanhas de Catskill, na bacia do rio Delaware, para aumentar a infiltração de água, para a manutenção dos corpos d'água limpos, para que a cidade de Nova York beba água com melhor qualidade, com menor custo de tratamento. Existem vários vídeos, livros, materiais que descrevem esse modelo. Inclusive, no final da apresentação, vou deixar o link de um canal que nós temos aí no YouTube, onde vocês podem assistir, inclusive, algumas reportagens sobre essa temática. Agora, aqui eu vou mostrar alguns exemplos. O nosso tempo é pequeno, então vamos trabalhar com alguns exemplos aplicados para pensarmos no que cada um de nós pode fazer no nosso dia a dia. O primeiro deles, o pessoal aí da área rural certamente conhece muito, é a adoção dos terraços em nível nas áreas de produção. Aliás, nós vamos dividir esses exemplos em áreas rurais e em áreas urbanas. Então, os terraços, eles são importantes porque eles retêm a água das chuvas, eles distribuem essa água e eles potencializam a infiltração. A infiltração da água nos terraços em nível nas áreas de produção compensa minimamente a perda da infiltração que ocorreu quando foram retiradas as florestas, as coberturas naturais dos solos. Aqui nós temos mais dois exemplos de terraços em nível. Estes dois exemplos mostram terraços interligados com estradas rurais. Então vejam que a água que acumula nas margens das estradas, ao invés de continuar para causar erosões, ela é direcionada para as propriedades, ali permanecendo, ali infiltrando lentamente, um pouco vai evaporar, melhorando as condições de umidade do solo, recarregando o lençol freático e não causando as erosões, como a gente vê nesta foto, que mostra a mesma estrada da foto do lado direito. Esse lado direito aqui é a mesma estrada em um outro trecho onde não há os terraços em nível integrados. Vejam
a consequência. Isso aqui é no município de Euclides da Cunha Paulista, aqui em São Paulo. Outra técnica muito comum, conhecida e já muito adotada na área rural é o plantio direto na palha, né? Porque ele também reduz a perda de água com o preparo do solo, aumenta a infiltração, mantém o solo coberto, então aumenta a matéria orgânica, que é importante, a matéria orgânica no solo é muito importante para que o solo também consiga reter mais umidade. Outra técnica importantíssima é o plantio das matas ciliares, né? Aqui nós temos fotografias mostrando um plantio em 2010, o mesmo local em 2011. Já vemos as plantas cobrindo o solo. E aqui nós temos uma fotografia do mesmo local, onde nós já não vemos mais o vale, porque as árvores cresceram, né? Essas árvores aqui estão com 11 anos e elas já tomaram conta de toda a mata ciliar. Aqui nós temos um outro exemplo, de um trabalho feito por uma ONG chamada Rio Pardo Vivo, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, próximo a Ourinhos, onde, se vocês olharem na figura de cima, praticamente não havia mata ciliar, principalmente na margem que está acima aqui do Rio Pardo. 19 anos depois, vocês observam que já tem uma mata ciliar bastante robusta. Isso melhora muito as condições da água, dos rios e a segurança hídrica. Aqui nós vemos o quão é importante termos as matas ciliares nas margens dos rios. Vejam que aqui algumas árvores estão mantendo o barranco dos rios. Do lado esquerdo são árvores na margem do rio Paranapanema, em Piraju, aqui em São Paulo, e do lado direito é uma árvore mantendo um barranco do rio Miranda, numa curva, lá no estado do Mato Grosso do Sul. Também é importante adotarmos as barragens em estradas rurais, né, nas margens das estradas, para segurar o volume excessivo de água e aumentar a infiltração, reduzindo as erosões. Aqui nós vemos um exemplo em Sabino, São Paulo, onde em uma semana nós tínhamos água acumulada logo após a chuva, uma semana depois já não havia mais água na superfície. Uma parte evaporou e uma parte considerável infiltrou, né, recarregando o lençol freático. Também é importante que nós tenhamos os cordões de vegetação, a arborização de pastagens, que nós tenhamos os quebra-ventos, principalmente para reduzir a velocidade do vento, melhorar as condições climáticas locais e para impedir as tempestades de poeira. Nós temos aqui também uma outra estratégia que pode ser adotada nas áreas de produção rurais, que são os sistemas agroflorestais, ou sistemas silvipastoris, ou os sistemas de integração lavoura-pecuária, onde nós podemos, em um primeiro momento, produzir as nossas culturas anuais. Aqui na foto vocês veem milho, implantando árvores, né, nos intervalos, e depois, quando essas árvores crescem e geram sombra, podemos plantar pastagens. Então, aqui nós vemos em 2009 um projeto que eu coordenei, que eu monitoro ele. Aqui em 2013 nós já vemos as árvores fazendo sombra. Aqui, esses dois exemplos são lá no município de Rosana, né, no Pontal do Paranapanema, aqui em São Paulo. Então, aqui é outro assentamento também, onde nós fizemos outro projeto. É importante que o solo seja mantido coberto, principalmente nas épocas de chuvas mais intensas, também com a cobertura morta. É importante que adotemos os quebra-ventos, né, para impedir, então, as nossas tempestades de poeira. É importante controlar o fogo. Em áreas rurais, também é importante manejarmos os efluentes, os esgotos, né, os dejetos das criações, impedindo que cheguem diretamente nos corpos d'água e, sempre que possível, concentrando em um ponto e levando para filtração em locais onde o lençol freático esteja distante da superfície do solo, para diminuir a contaminação da água. E nas áreas urbanas, né? Nós temos, nos últimos anos, uma tendência a culpar o agricultor, né, a pessoa da área rural, pelos problemas de falta d'água, é ele o responsável pela manutenção do ciclo hidrológico, é ele que contamina, e esquecemos de ver que esses problemas todos ocorrem com muito maior intensidade nas áreas urbanas.
O que nós temos que fazer, então, nessas áreas urbanas para, pelo menos, minimizar os problemas? Adotar nos estacionamentos calçamentos, né, e não asfaltamento e concreto, né, que permitam a infiltração de água ou pelo menos reduzam a velocidade de escoamento superficial. Podemos adotar as nossas calçadas ecológicas, podemos adotar os nossos sistemas de coleta de água da chuva, podemos adotar as bacias de infiltração em praças, né, ou piscinões. Aqui nós temos um exemplo em Botucatu, outro em São José do Rio Preto, onde a água que se concentra na superfície pode ser direcionada para essas bacias e ela ali fica armazenada até infiltrar, ou pode ser liberada posteriormente. E esses locais, enquanto não há chuva, podem ser usados como parques, como locais para esportes, podem ser enchidos com areia, com pedra brita, né? E depois em cima areia para serem quadras de vôlei de praia, de futebol, né? De areia e etc. Aqui é uma outra foto também, lá de Rio Preto, mostrando parte do sistema que eles têm de piscinões interligados para controle das inundações. Aqui nós temos exemplos em Porto Alegre, onde nós temos os acúmulos de água em grandes reservatórios, que podem estar, inclusive, debaixo de estruturas esportivas, né, que é um dos usos possíveis quando não está chovendo. Aqui nós temos um exemplo de um parque na cidade de Nogales, no México. Inclusive, este projeto ganhou um prêmio, né, por conta da solução do problema de inundações que havia nesta região. Nós podemos implantar valos de infiltração ao longo de estradas, ao longo de ruas, ao longo de grandes estacionamentos, para que a água que acumula entre nesses valos e infiltre em maiores quantidades, ou seja direcionada para pontos externos. Aqui nós temos exemplo de valos, também chamados de trincheira de infiltração, na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Aqui nós temos um corte de um desses valos. Então, eles podem ser dimensionados, né, conforme a necessidade. É claro que observando que a dimensão deles não pode derrubar uma casa, um prédio, ou causar transtorno numa rodovia, né, ou numa rua. Nós podemos adotar os nossos poços de infiltração, nós podemos ter os nossos jardins filtrantes nas nossas cidades, nós podemos adotar pavimentos permeáveis, tanto em áreas, nas casas, quanto em ruas, né, em áreas públicas. Nós podemos usar pavimentos permeáveis, esse do exemplo é um pouco mais elaborado, né, mas é um pavimento que, no final, ele talvez tenha um custo um pouco superior ao asfalto, mas se considerar a redução de danos que ele vai causar com relação a inundações e a potencialização da infiltração de água, ele talvez custe muito mais barato. Aqui nós temos exemplo dos telhados verdes, que também podem ser adotados em casas, em prédios, em edifícios, né? Complementarmente à coleta da água da chuva, porque, no mínimo, a água que vai infiltrar neste telhado verde, ela vai retardar a sua chegada no sistema público ou na superfície da rua, diminuindo a intensidade das inundações, né? Podemos ainda adotar as proteções de solos em barrancos, em canais, para não termos as grandes erosões, que são muito comuns. Podemos ter os incentivos públicos, isso daqui é uma lei recente aqui em Ourinho, chama IPTU Verde, que concede desconto no IPTU para quem adota sistemas ambientalmente adequados. Então, este conjunto de técnicas mostrados, ele tem como finalidade reduzir escoamento superficial, riscos de erosões, inundações, perdas de vidas e patrimônios e assoreamentos de corpos d'água. Podem não ser a solução completa, mas certamente, se adotarmos em todas as nossas bacias hidrográficas, eles reduzem bastante os nossos problemas, tanto de crise hídrica quanto de inundações, potencializando segurança hídrica e alimentar. Além disso,
Este conjunto de técnicas melhora o microclima urbano e rural. E essa água que infiltra, né, que nós ajudamos a infiltrar, vai melhorar então a nossa segurança hídrica. E aí vocês podem estar pensando, ou deveriam estar pensando, o que eu posso fazer? Aqui nós temos um exemplo, uma casa onde do lado esquerdo o concreto está sendo quebrado, do lado direito, o que essa casa se tornou depois. Hoje ela, em 2023, ela está bem pior, né? Tem uma floresta aí na frente. Enfim, sintetizando, aqui em Ourinhos, a média de precipitação é 1.350 milímetros por ano, ou seja, 1.350 litros de água por metro quadrado. Este pequeno ajuste de 20 metros, onde a água escoava e ia diretamente para a rua, reduziu esse escoamento anualmente em 27 mil litros de água, e esses 27 mil litros de água infiltram. Até hoje eu não vi escoar água de nenhuma chuva aí, e eu monitoro isso constantemente. Ou seja, somente aqui, 20 metros quadrados, recarrega-se o lençol freático aqui na cidade de Ourinhos em 27 mil litros de água. E aí, estamos indo para a finalização, eu proponho um conjunto de reflexões para áreas rurais e para áreas urbanas. Sem manejo adequado das águas, do solo e da vegetação nativa, a água escasseia, o solo empobrece, o ecossistema perde a capacidade produtiva. Isso reduz a produção de alimentos, encarece o custo de produção e empobrece o produtor rural. Também encarece o custo de vida para os moradores das cidades. Aumenta a energia elétrica e os combustíveis. Por que a energia elétrica? Porque no Brasil a energia elétrica é gerada basicamente pela água. Rios com pouca água vão gerar menos energia elétrica. Talvez os mais jovens não lembrem, mas o professor Jadowski, nós que vivemos lá em 2000, 2001, 2002, lembramos muito bem do apagão, né, da crise que tivemos por falta de energia elétrica, porque os nossos reservatórios, além de estarem com pouca água pela redução da chuva, estavam com pouca água porque estavam cheios de terra trazida dos processos erosivos via os assoreamentos. E também os combustíveis, porque no Brasil, mesmo quem não use etanol, está usando etanol, porque em torno de 1/4 da nossa gasolina é composta por etanol. E esse etanol é produzido basicamente no solo. Em solos fracos, ressecados, aumentam as erosões, tempestades de areia, assoreamento de rio. Agricultor, pecuarista e sociedade empobrecem. A atividade econômica, para se manter, precisa de insumos e o principal dele é água. Os nossos gestores públicos se preocupam em trazer para os municípios comércio, indústria, serviço, escola, agricultura, pecuária. O ano que vem teremos eleições, e vocês vão ouvir muito isso, né? O principal mote de todos os candidatos é trazer emprego, é desenvolver o município. Mas há água para isso? Há a preocupação com o que fazer com os efluentes que essas indústrias, essa concentração de serviços vão trazer? Há preocupação com o aumento da impermeabilização e consequente aumento das inundações e prejuízos decorrentes dela? Então, para que o país mantenha os níveis de exportação que ele tem hoje, precisa manter a capacidade produtiva. E essa manutenção da capacidade produtiva passa pela conservação dos solos e da água. Então, nós precisamos recuperar os ecossistemas, considerando as bacias hidrográficas, porque isso para nós é estratégico. Ou seja, investir na sustentabilidade ambiental é investir na sustentabilidade econômica e do modelo de vida da sociedade moderna. É investir no futuro e nas próximas gerações. E mesmo aqueles que falam contra o sistema, contra o capitalismo, contra o modelo de vida que nós temos, vivem neste modelo. E precisam da água que esse modelo precisa garantir, precisa do alimento que esse modelo hoje precisa garantir. Porque se você sair do sistema e for querer tomar água no rio, lá em São Paulo, no Rio Tietê, você não vai conseguir. Se você for querer se alimentar de caça ou de coleta
lá numa grande cidade, em qualquer lugar do mundo, você não vai conseguir, porque não tem. Então, por mais que o modelo não seja o adequado, é o modelo que nós temos. Então, precisamos adequá-lo para que ele possa continuar a manter o nosso sistema de vida. E nas áreas urbanas, o que nós temos que fazer? A redução de riscos de enxurradas e inundações e a melhora na segurança hídrica em áreas urbanas passam basicamente pelo conhecimento das condições e da realidade das bacias hidrográficas das cidades e daquelas que as cidades dependem para fornecimento de água. Também passam pelas decisões e ações políticas em todas as esferas de governo. Passam pela existência de gestores e equipes preparadas. Isso é o nosso grande gargalo. Pouquíssimos prefeitos, menos ainda vereadores, entendem o que é uma bacia hidrográfica, o que é o ciclo da água, o que é o ciclo dos nutrientes, o que é um solo conservado para uma população que hoje, concentrada em determinados locais, precisa de alimentos e água trazidos de outros pontos. É preciso que haja elaboração e implantação de planos diretores de drenagem urbana, também os planos diretores, né? Planejamento, gestão e manejo integrado de bacias hidrográficas. É importante divulgarmos informações adequadas para cidadãos. É importante que haja a participação da população nas tomadas de decisões relacionadas a esses temas. Isso é estratégico e vital para a segurança dos moradores das áreas urbanas e para a manutenção do volume e da qualidade da água disponível e também para a segurança alimentar, ou seja, para a manutenção do modo de vida. E aí, para fechar, agradeço a vocês pela atenção. Convido a lerem este livro, chama Água por uma Nova Relação. Ele foi publicado pela editora Paco, vocês acham aí na internet. Convido vocês a acessarem este canal do YouTube, é Kipa Inco, KYPAINKO, onde vocês podem acessar alguns vídeos que nós temos criado sobre essa temática. Também convido vocês a acessarem o site da editora Unesp e baixarem gratuitamente estes 2 livros. Os links estão aqui, mas se vocês procurarem aí também na internet, vocês acham, editora Unesp, Edson Piroli. Um dos livros chama Água e Bacias Hidrográficas, Planejamento, Gestão e Manejo para Enfrentamento das Crises Hídricas. E o outro chama Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas para a Produção de Água, Exercícios aplicados ao Rio Pardo. Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço muito a oportunidade e agora me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.